Fala aí, pessoal. Quem fala é Rogério, organizador da Copa Internacional de Mountain Bike. E vamos começar agora o congresso técnico específico falando do short track, beleza? Então, primeiramente, obrigado por você estar nos ouvindo aqui, nos assistindo. E o objetivo aqui é passar o maior número de informações para que todos aproveitem ao máximo a competição. Então, nesse caso aqui do short track, só falar dos parceiros, né, principais. Então nós estamos aqui com os parceiros da CBMM, SRAM, Michelin, La Maglia, Probiótica, Scott, Trek. E os parceiros específicos aqui da cidade de Taubaté, que é a Prefeitura Municipal, né, com todas as suas secretarias. Então nós temos um monte de secretaria nos ajudando. Então vai nosso agradecimento a todas elas, né, obras, esporte, cultura, enfim, todas elas mesmo. A Defesa Civil e tal, mas a Unital, que é a Universidade de Taubaté, que está fazendo um trabalho muito bacana aqui conosco. Aproveitando também, né, essa prova conta pontos para Paris 2024, e aí eu posso adiantar que nós estamos recebendo um grande número de atletas do Chile e da Colômbia. Estão vindo muitos atletas, eu acho que é um recorde de atletas dos dois países para essa prova, e a gente fica muito contente com isso. E além de Paris 2024, essa prova está contando pontos para uma classificatória para os Jogos Pan-Americanos, que vai acontecer em Santiago do Chile esse ano, e aí eles estão vindo aqui em busca de pontos. Pela União Ciclística Internacional, a comissária será a Regina Barbieri, pela Confederação Brasileira de Ciclismo, o Adegmar Preto, e pela Federação Paulista de Ciclismo, os árbitros Samuel e Eric estarão trabalhando com a nossa equipe. Bom, aqui é um mapa da feira, então sempre tem alguma mudançazinha, mas aqui dá para ver claramente onde é que vai ser a largada do XCO, aqui um pouco mais para a esquerda, que larga para cima, depois passa na área de apoio. Então essa é a primeira mudança, a área de apoio mudou de lugar em relação aos outros anos, ela é bem próximo da largada, muito mais fácil de chegar, então vai ser muito mais tranquilo, e a maratona parte para o sentido inverso, tá? E aí você tem a feira, secretaria, banheiros. Então depois vocês podem parar a imagem aí, dar um zoom para vocês terem mais qualidade aí para poder acompanhar direitinho. Então tem uma área de alimentação, vai ter um palco no caminhão da Sense, vai estar rolando uma programação de rock aí com aperitivos do rock, é uma banda aqui da cidade, muito legal, né? A SRAM ali com suporte neutro, enfim, tem bastante coisa rolando aí durante a prova. Vai ter a pista de teste de bike, né? Então você tem a Trek fazendo testes, você tem a Soul também fazendo vários testes, então tem até um esquema de inscrição aí que vocês podem fazer também para poder testar as bicicletas, beleza? Bom, só voltando aqui, a ducha para os atletas é lá no ginásio, tá? Lá na parte de cima, o estacionamento é muito tranquilo, você para muito bem ali, enorme, depois tem outras áreas de estacionamento, todas dentro do Parque do Itaim. E a ducha lá no ginásio, tá, gente? Bom, voltando aqui às categorias, então nós temos aí a Super Elite masculina e feminina, acima de 19 anos, a Team, que são as categorias sub-15 e sub-17, a Júnior masculina, Cadete, Master, a Elétrica, né, masculina, e tem as categorias femininas aí, da Super Elite masculina e feminina, e a geral feminina acima de 15 anos, tá? A programação vai acontecer as categorias promocionais aí na sexta-feira, né? Então às 15 horas tem a feminina, depois tem a elétrica, a master masculina, cadete e a team. Então essas são as provas que acontecerão na sexta. E no domingo, fechando o evento, nós teremos aí a júnior masculina às 14 horas, 14h40 a super elite feminina e às 15h20 a super elite masculina. Então é a mesma programação lá de Nova Lima, e aí nós estamos deixando o show com a pista menor para o público, para ter uma interação maior. Então acho que o resultado foi muito bom lá, nós vamos repetir, tá bom? Em relação aos alinhamentos, tempo de prova e corte, né? Então o critério de alinhamento das categorias Super Elite masculino e feminino é o ranking da UCI, porque essa prova conta pontos. Nas outras categorias, nós vamos fazer pelo campeonato de XCC, né? Então, lembrando que esse ano a gente tem esse campeonato acontecendo, vão ter os campeões de cada categoria independente do cross country, né? E aí, lembrando aqui do corte da Super Elite feminina e júnior,
Os retardatários serão retirados usando o critério de 50%, isso vai valer também nas outras categorias. E o corte na Super Elite masculina, na primeira volta a gente deixa só os 40 primeiros colocados na pista e depois começa a fazer o corte dos retardatários. Tá? O tempo de prova das provas de domingo, 18 minutos mais uma volta, e na sexta-feira, 15 minutos mais uma volta. Beleza? Então é isso. Sobre a confirmação de inscrição, né, os atletas devem levar o documento com foto, né, então se o atleta for filiado, é muito importante todos os atletas conferirem qual é o CPF que está lá cadastrado. A gente tem tido alguns problemas com o CPF, principalmente dos atletas abaixo de 18 anos, que às vezes os pais fazem a inscrição usando o CPF deles, e isso tem dado problema nas pontuações, porque a pontuação que a gente faz leva em conta o CPF, não o nome. E aí, às vezes, o atleta está separado numa etapa. Tem os dois atletas com o mesmo nome, mas são dois CPFs, o sistema entende que são dois atletas separados. Né? Levar os 2 quilos de alimento ou R$12 por Pix é o direto para a entidade, né? Então não é para a gente esse dinheiro. Tá? E aí, na hora que você for sair, que você pegar a sua placa, conferir se o nome está correto lá na placa. Tem um sensor lá que as pessoas já podem testar. Sobre as placas, isso é muito importante, gente. É uma ajuda que a gente pede para vocês. Então, a maneira correta de fixar a placa é desse jeito aí, sem amassar, ou sem dobrar e sem cortar a placa. Você vê que a gente tem muita qualidade, porque além do chip que está instalado aí, nós temos o backup, né, que é feito manualmente. E dessa forma que está aí na parte correta, a gente consegue ler. Agora olha embaixo. Aí na parte de baixo vocês estão vendo aí vários exemplos. Né? O primeiro, com a placa virada para cima, é impossível qualquer árbitro e backup ler. O segundo também péssimo. O terceiro arredondou a placa. O quarto aí dobrou a placa, então está errado. Né? Não pode se dobrar ali no chip e principalmente está dobrando de um jeito que o patrocinador do evento não está aparecendo. Isso não pode acontecer. E por último ali, outro péssimo exemplo aí de instalação da placa. Se você olhar a parte de trás, também vocês têm que ter um pouco mais de capricho também, tá? Tanto na placa dianteira quanto na placa traseira. Olha só do lado esquerdo aí, ó. O salto que o atleta está dando, e está dando para perceber de longe, né? O Martim está dando para ver o número 1 lá tranquilamente. Então, se colocar direitinho na traseira, e é uma novidade que a gente está trazendo esse ano de teste, de colocar ali o teste, a placa no banco, em vez de colocar nas costas, tá? Então, tem dado certo, então os testes estão muito bons. Então, depois que você fixar, cortar as presilhas, né, a sobra da presilha ali, para poder não atrapalhar o número. E outra coisa que tem que lembrar aqui, sempre devolver os numerais no final da corrida, tá bom? Aqui tem algumas questões, né, do mapa. Então, a pista tem 1 km certinho. Então tem a largada que é separada da chegada, então são 2 pontos ali que depois tem uma subida e a descida, então ali vocês podem ver que lá no alto tem um retorno, então esse retorno você sobe o asfalto e nesse retorno ele é muito bacana, né? Lembrando que perto da chegada ali, a área de apoio do short track é nesse ponto, né? Lembrando mais uma vez, nós trocamos de lugar, não é mais lá no alto, então a área de apoio é bem depois da largada e da chegada ali, depois do número 2 ali, ó. Então vai estar demarcado. E aqui são os pontos de primeiros socorros que a gente tem durante a pista. Tá? Então, outra coisa importante, nesse ano nós temos um campeonato com pontos independentes, né, para todas as categorias. Né, o alinhamento é feito com os 16 primeiros colocados, como eu já disse, da Super Elite é só o ranking da UCI. Quem não tiver no momento da chamada perde o direito. Né? Outra coisa importante, os líderes têm que usar a camisa de líder, né? E lembrando que os campeões brasileiros, né, têm que usar, né, os campeões de outros países na Super Elite, que for campeão do short track, tem que usar a camisa de campeão brasileiro. Tá? E os de outros países, o campeão nacional lá do país. Outra coisa importante, depois dos resultados serão fixados, tem 15 minutos para recurso, então é muito importante ficar atento ao som, que a gente fixa o resultado na secretaria e dá 15 minutos para recurso. E aí, se for depois, não tem jeito. E muita atenção ao horário de premiação. Quem não aparecer vai perder o prêmio e a medalha. Então, quem perdeu o prêmio, gente, por favor, não me peça. A não ser que está tendo atendimento médico. E aí eu vou conferir se teve atendimento médico, porque isso é muito desagradável.
não é só para nós. O problema não é a medalha e o prêmio. O problema é que todas as fotos que foram feitas do pódio que vão para a imprensa vai estar sem alguém do pódio lá, e isso é terrível. E aí o que acontece? Normalmente a imprensa, quando está faltando algum atleta, eles não colocam essas fotos, né? E aí quem está perdendo com isso? Todos os atletas do pódio, né? Se tinha lá 10 lugares ou 5 lugares, no caso do short track, se tiver faltando um atleta lá, a imprensa não vai postar aquela foto, e por causa de um que não apareceu, todos os outros são penalizados. Então por isso que a gente tem essa penalização aí. Subir no pódio com uniforme, né? E a bike campeã também pode subir no pódio. Área de apoio, como eu disse, próximo da largada, né? Então tem que pegar credenciamento, entregar os numerais da equipe na dispersão, e o atleta que abandonou a prova entregar depois, né? Quem desistir, então é bom devolver as placas, é só chegar na secretaria ou na dispersão. As bikes elétricas da categoria elétrica do short track, nós não faremos conferência, né? A categoria é só masculina por enquanto, então não tem conferência de motor, pode ser do jeito que tiver, nós não vamos conferir se está desbloqueado, só não pode ter nada anexado a essa bateria e nem pode fazer a troca da bateria, beleza? Então basicamente é isso. Qualquer dúvida estamos sempre à disposição, os comissários e os árbitros chegam aqui, se tiverem outras dúvidas podem ser tratadas pessoalmente conosco aqui ou pelo e-mail info@cimtb.com.br. Muito obrigado a todos e obrigado aí pela presença. Então, espero ter sido bem objetivo, e qualquer dúvida é só chamar. Um abraço, até mais.